E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus para a sua vida, para o seu lar. Nós começamos mais um programa Praticar a Verdade da Igreja Templo da Salvação. Estamos aí com a programação para trazer paz, vida e alegria para a sua vida, porque nós anunciamos o Evangelho de Jesus. Amém, querido? Estaremos dando continuidade a este Evangelho. Você pode estar participando conosco aí, em nome de Jesus. Nós estamos ao vivo nessa quinta-feira, das 14 às 15 horas. Você pode estar participando, você pode estar gravando o seu vídeo e mandando pelo WhatsApp para que nós possamos, queridos, estar passando o seu testemunho. Você faz o seu vídeo: olha, pastor, eu estou assistindo a programação, realmente mudou minha vida, as coisas aqui em casa estão sendo alcançadas, nós estamos colocando em prática essas verdades, têm sido uma benção. Faça isso, participe conosco e você vai ver aí o seu testemunho passando na TV, as pessoas sendo edificadas com a sua palavra. Amém, querido? Hoje, nesta quinta-feira, nós estaremos dando continuidade à palavra que nós concluímos ontem. Vamos dar uma continuidade no capítulo, no estudo do Evangelho de João. E antes de iniciar a palavra do Senhor, eu também quero dizer para você que hoje, às 3h30, você que está assistindo agora, às 3h30, vai terminando a programação às 3 horas, eu já estou descendo para o Templo da Salvação. Nós temos oração hoje, 3h30, um culto ali, com o objetivo de clamar a Deus o milagre do Senhor para a bênção e para a vida, e retornaremos com o culto às 19h30. Então hoje, nesta quinta-feira, estamos os dois horários na igreja. Nós já tivemos pela manhã na oração, vamos estar agora às 3h30 da tarde e às 19h30 para clamar a Deus em busca do milagre, em busca da resposta, em busca de algo diferente, em busca de algo novo, porque Deus é aquele que move ao nosso favor, Ele move o céu em favor da igreja. Amém, amados? Quero deixar para você o que eu gostaria de contar com a sua presença, para você não ser apenas um ouvinte, um simpatizante, mas uma pessoa que dispõe, que tem disponibilidade para vir, para abraçar o Evangelho, para conhecer a igreja e para estar já em nome do Senhor Jesus Cristo interagindo. As pessoas já estão mandando as suas mensagens, daqui a pouco eu gostaria de estar lendo as mensagens com os irmãos em nome de Jesus e estaremos orando em nome do Senhor. Queridos, ontem eu comecei e consegui concluir, de certo modo, um texto de João no capítulo 10 a respeito de Jesus como bom pastor. Mas hoje, vindo para cá, meu espírito começou a ficar incomodado, parecia que faltava algo, deveria ter falado alguma coisa a mais. E aí eu gostaria de comunicar um pouco mais sobre aquilo que eu comecei ontem. Eu disse que eu ia terminar, ia começar outro capítulo, mas eu quero continuar falando um pouco sobre Jesus sendo o bom pastor. Eu fiquei muito trabalhando disso da minha mente e tem gente precisando de ouvir ainda mais esta verdade. Porque quando Jesus ele vai falar no Evangelho de João, no capítulo 10, que ele é o bom pastor e ele dá a vida pela ovelha, ele protege a ovelha, ele alimenta a ovelha, ele de modo algum lança fora, mas ele abraça, as ovelhas reconhecem a voz dele, ele reconhece cada uma das ovelhas. Se Jesus ele se apresenta desse tipo, é porque, consequentemente, há outros maus e falsos pastores que se apresentam de outro modo. Ele se apresenta de outro tipo, ele se apresenta de outro modo, ele se dispõe a viver de maneira diferente, de maneira errada, para ser sincero. Então, quem convive com a maneira errada e com aquele que não é o bom pastor, vai conviver em miséria, vai conviver em desastre, vai conviver em todo tipo de pecado e de erro. Mas Jesus não, ele é o bom pastor. Então, eu sei que há pessoas que têm me assistido, que estão nos assistindo, irmãos, e que estão vivendo uma vida assim, totalmente infernal, sem sentido, cheio de maldição, sem propósito, só uma vida de vício, uma vida que está caminhando para o fim. E o motivo disso é porque não tem Jesus como bom pastor. Porque se tivesse Jesus como bom pastor, a vida não estaria desse modo.
não significa que você também viveria como se não tivesse aflições, porque isso é impossível. Enquanto você viver nessa terra, você vai viver em dificuldade, porque nós somos seres humanos pecadores, vivemos no mundo corrompido, as pessoas que nos cercam são maus. Então, se a gente não lutar muito, a gente vai acabar também praticando aquilo que é ruim para nós mesmos, afetando o nosso relacionamento com Deus e com as outras pessoas. Mas acontece o seguinte: se você que está agora me assistindo tem levado uma vida infernal, uma vida de destruição, uma vida de vício, uma vida de maldade, é necessário que você responda quem é que está sendo o seu Senhor, quem é que está sendo o seu pastor. Por que você está vivendo essa vida? Dá uma analisada nos seus comportamentos, nas suas ações. Porque Jesus, quando ele se apresenta como bom pastor, ele não se apresenta com mentira, ele não se apresenta com meio termo, não. Ele realmente é o bom pastor que dá a vida pela ovelha. Ele defende, ele ajuda, ele guarda, ele sustenta. Mas se eu não tenho Jesus como meu bom pastor, quem é que eu vou ter? Então eu vou ter o mundo, eu vou ter o demônio, eu vou ter a mim mesmo, e tudo isso vai me afastando da glória do Senhor. Porque no Salmo 23, as características do bom pastor, que é Jesus, ela é explicada de uma maneira muito simples, de uma maneira bem conhecida. Porque se você tiver Jesus como seu bom pastor, entregando a tua vida nele, confiando que ele pode todas as coisas, de fato ele pode, porque Jesus ele recebeu todo o poder no céu e na terra. Eu não tenho todo o poder, eu não tenho quase que poder nenhum, e olha lá se eu posso dizer de alguma coisa que eu tenho autoridade para fazer, porque eu sou servo, sou pecador e careço da glória do Senhor todos os dias. Mas Jesus é aquele que carrega todo o poder em suas mãos. O mundo foi criado por Jesus. Ele venceu todos os demônios, toda a morte, toda a perseguição. Então Jesus Cristo é aquele que tem todo o poder. Então você passando em necessidade, você vivendo em aflitos, até porque essa terra aqui, esse mundo é um mundo de batalha. Ninguém vive nesse mundo sem escolher um lado. Ou você está com Jesus ou você está com Satanás. Não tem como meio termo, não tem como você ficar com Jesus hoje e amanhã com o diabo, seguir seus prazeres hoje, amanhã Jesus, depois o mundo. Não. Ou você está com Deus ou você está com o maldito. Porque ou você ajunta com Jesus ou você espalha. Não tem meio termo, não tem, eu temo a Deus, vivo da minha vida e assim que tá bom. Não, tá errado. Você deve estar com Jesus e pronto, acabou. E estar com Ele, firmado nele, dependendo dele, porque todo o poder foi dado a Ele no céu e na terra. Porque esse mundo aqui é um mundo de batalhas. Esse mundo que nós vivemos é um mundo de conflito. É por isso que às vezes você já levanta com raiva, é por isso que às vezes sem saber você está no estresse, é por isso que às vezes sem compreender as pessoas se levantam contra você, e tudo atrás de todo comportamento e atrás de cada ato esconde ali seres espirituais, tanto da parte de Deus como da parte do inimigo. Então nós precisamos estar firmes com Jesus e entender essas dimensões diferentes para podermos compreender, saber, escolher, viver e decidir o que nós vamos estar trilhando em prol do reino do Senhor Jesus Cristo. Então, quando você está em Cristo, não significa que a tua vida vai ser uma vida sem aflição, mas você não estará sozinho. Por quê? Porque no Salmo 23 vai falar: o Senhor é o meu pastor, e se Ele é o meu pastor, eu não preciso de mais nada, nada vai me faltar. Então, nada falta para a sua vida se Jesus é o seu pastor. Agora, você tem que saber se Ele está sendo o seu pastor, se Ele está ocupando o primeiro lugar do altar na sua casa, no seu casamento, antes de você pedir uma oração, antes de você procurar alguma magia, antes de você procurar o divórcio, você tem que ver se Jesus estava sendo o autor do casamento, do lar seu, da família sua. Você precisa ver se a sua empresa, se é Jesus que está recebendo honra e glória pela sua empresa, porque você reconhece que é Ele que é o sustentador. E se Ele falar não, dentro de um dia você perde o império todo que foi construído com décadas e com gerações. Então nós precisamos responder quem que está sendo o nosso Senhor no seu trabalho. Para que é o seu trabalho? Como que está as suas finanças? Como que está a tua família? Como que está o ministério? Você precisa definir como que está, para quem que você está vivendo, o que isso está significando. Se você não define, não sabe, não tem resposta para isso, é porque Jesus não está sendo o bom pastor. Então, se Ele não é o seu bom pastor, muitas coisas vão te faltar. Mas se Ele é o seu pastor, nada vai te faltar, porque o salmista vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Você tem a capacidade de dizer a mesma coisa que o salmista disse? E não era porque o salmista era rico, ele ficava trocando de carro, o salmista ele prosperava, o salmista ele envolvia em outras coisas. Não era isso, o salmista ele tinha necessidade, mas ele sabia que aquele que era o pastor dele tinha a capacidade de proteger ele em toda circunstância, mesmo na diversidade do problema financeiro. O bom pastor ia ali ajudar ele, ia dar ele estratégia, ia dar ele saúde para o trabalho, ia dar ele capacidade de compreender sobre a manutenção do templo, que ele tinha que também contribuir para as coisas espirituais, para que nas coisas materiais ele também fosse próspero. O salmista sabia disso, é por isso que ele disse: se Jesus é o meu pastor, eu não preciso de mais nada, porque o Espírito de Cristo me guia, me governa e dá direção para a minha vida. Então, na área que você tem necessidade, na área que você está passando dificuldade, você tem que entender se Jesus está sendo o seu pastor, se ele está sendo verdadeiramente aquele que pode ser, que deve ser, que pode todas as coisas. Porque se Jesus é o seu pastor, nada vai te faltar. Você não precisa de mais nada. Agora, tem gente que está me assistindo que é um santo, uma idolatria, um rosário, que é uma Bíblia, que é o pastor, que é a igreja que governa ele, não é Jesus. E eu te digo uma coisa: se for eu que governo a sua vida, se eu sou a pessoa que você acha que eu sou o canal de Deus, no sentido que se eu tivesse um nível maior com o Senhor de não pecado e um nível de divindade para abençoar a sua vida, você está completamente enganado. Eu sou um homem sujeito aos mesmos pecados e sou sujeito às mesmas tentações. Agora, a sua dependência não pode estar na igreja, no líder, no pastor, no papa, não pode estar em ninguém. Tem que estar em Jesus, porque Ele é o Senhor da igreja. É Ele que pode todas as coisas. Eu não posso todas as coisas, eu não consigo todas as coisas. Tem pessoas que estão assistindo, que acham o programa interessante, mas não tem Jesus como suficiente Salvador. E se enquanto você não tiver Jesus como seu autossuficiente Salvador, vai faltar alguma coisa para você. Vai faltar paz, vai faltar alegria, vai faltar propósito, vai faltar portas abertas, porque aquele que pode todas as coisas não está sendo o seu pastor. Ele precisa ser. Você tem que aceitá-lo, você tem que querê-lo, você tem que amá-lo, para que ele possa ser o seu pastor verdadeiramente. Não sou eu, é Jesus, é Ele que merece toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Ele está sentado acima dos céus e acima dos querubins. É Ele que é o seu pastor e deve ser o seu pastor. Porque Ele é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. Ele protege, Ele guarda, Ele livra do mal e Ele faz essas coisas. E a Bíblia vai falar que Jesus, sendo bom pastor, nada mais vai faltar. Ele faz deitar em verdes pastos e guia mansamente às águas tranquilas. É cuidado que o pastor tem com a ovelha. Ele vai guiando mansamente às águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas de justiça por amor do teu nome. O bom pastor, quando Jesus é o seu bom pastor, traz refrigério para a alma. Quem recebe refrigério da alma, quem é guiado às águas tranquilas, irmão, não tem necessidade de remédios depressivos, não tem necessidade de remédios para dormir, não tem necessidade, irmãos, de remédio para levantar, para comer, não tem necessidade de viver com pensamento de morte e de destruição, porque Jesus, Ele guia você às águas tranquilas e Ele traz refrigério para a tua alma. Agora, você tem que acreditar nele, você tem que amá-lo, você tem que desejá-lo, você tem que buscá-lo, porque estas coisas estão disponíveis para a tua vida nesse instante, agora, a partir de hoje. Basta você falar: Jesus, estou aqui, eu preciso, eu quero o Senhor, quero que o Senhor me guie, quero que o Senhor me governe, quero que o Senhor me ajude, porque se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não trazer refrigério para a minha alma, eu não sei como viver, eu não sei como agir, eu não sei como vai terminar o meu dia, o meu hoje eu não sei. Isso são coisas que você tem que expressar agora, isso são coisas que você tem que expressar a partir de hoje, porque Ele quer que você mude de vida e começa mudando, entendendo que Ele deve ser o seu bom pastor e nenhum outro, porque é Jesus o Nazareno que pode todas as coisas. E quando Jesus é o seu bom pastor, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não é que Ele vai te levar, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum, porque Ele está contigo. Tem gente que não tem Jesus como bom pastor e quando passa um momento de tribulação, desespero, querido,
A morte abraça mesmo alguém da família, abraça algum dos filhos. A morte realmente vai estar alcançando a casa, porque não tem aquele que já venceu a morte, porque Jesus venceu a morte. Onde está a tua morte, o aguilhão, onde está a tua força? Jesus venceu a morte com o seu sacrifício na cruz, de modo que aquilo que ele fez e conquistou é para você. E ele está à disposição de trazer paz e força na sua vida para você vencer a tribulação e vencer a morte também. Jesus, ele vence a morte. É por isso que o salmista vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu passe uma tribulação com meu esposo, com a minha esposa, com meu filho, no desemprego, um vazio existencial, com alguém doente na minha casa, eu não vou temer mal algum, porque sei que ele está comigo, e se ele quiser vai resolver hoje, se ele querer vai ser agora, vai ser nesse dia, vai ser nesse instante, porque ele é o meu bom pastor, ele traz refrigério para a minha alma. É isso que você tem que falar todo dia, tem que confessar ao Senhor o tempo todo, porque quando Jesus é o seu bom pastor, nada te falta. O refrigério para a tua alma é imediata, e ele traz paz e justiça e alegria no Espírito, porque isso é o reino de Deus. Tem muita gente me assistindo precisando desse Jesus que é bom pastor. E a oportunidade está aí de você abraçar, de você falar com a boca em voz altiva, dizendo, Senhor, eis-me aqui e me ajuda, me ajuda, me ajuda a sair dessa situação. Porque eu já estou andando no vale da sombra da morte, mas eu estou andando sozinha, eu estou andando sozinho. O Senhor me traz aqui para dizer que Ele deseja ser o bom pastor e cuidar de você. Não saia daí, no próximo bloco eu continuo. E Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Conheça o projeto social da Igreja Templo da Salvação. Bazar Beneficente. Roupas, enxovais, cama, mesa e banho. Artigos novos, seminovos e usados. Lá você encontra qualquer peça a R$2. Estamos aceitando doações. Praça da Arara, 180, Orozimbo Macedo, em frente ao Colégio Edson Abreu. Aconselhamento pastoral, de segunda a sexta-feira na Igreja Templo da Salvação. Você que precisa de uma orientação espiritual, você que tem dificuldade para tomar decisões, agende seu horário com o pastor Mestre Apolo pelo telefone 3026-5321 ou 9828-5400. Aconselhamento pastoral. Trabalho social da Igreja Templo da Salvação. Toda quinta-feira fazemos distribuição de café, pão, chá, agasalhos e levamos esperança às pessoas que estão nas ruas. Seja um colaborador desta obra, faça já a sua doação. A verdadeira religião consiste em ajudar os necessitados. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia. E Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olá, amados, nós estamos aí ao vivo com a programação Praticai a Verdade da Igreja Templo da Salvação. E nós estamos aí, irmãos, trabalhando em cima do Evangelho de João, no capítulo 10 ainda, porque eu estou vendo a necessidade de falar mais desse Jesus como bom pastor. Porque tem muita gente, irmãos, que sabe que Deus é bom, que Jesus muda vidas, mas continua presas com seus patuás, com seus amuletos de sorte, com seus santos, com a sua tradição, continua preso, o coração está amarrado naquilo que o pai fazia, naquilo que o avô fazia, dizendo, esse Jesus, do jeito que o pastor fala, é até bom, mas a minha família é assim, a tradição da minha família é essa. E Jesus, ele tem para dizer para você o seguinte, ele é maior do que todas as coisas. Você não precisa ficar preso naquilo que não lhe traz vida eterna, porque nenhum santo vai conseguir te responder, irmãos.
porque santo verdadeiramente é aquele que nunca pecou. Nenhum homem vai conseguir solucionar os seus problemas, somente aquele que é chamado Filho do Homem na Bíblia Sagrada, que é Jesus de Nazaré. Nenhuma pessoa tem autoridade e o poder de dar o Espírito dele para você, somente Jesus faz isso. Ele vai dizer que ele vai enviar o Espírito Consolador para que todo aquele que nele crê tenha o Espírito Santo, e esse Espírito Santo vai ajudar em toda a verdade. Então, querido, em nome de Jesus, o Senhor está te trazendo uma palavra de exortação para você largar e abandonar aquilo que a tua fé está sendo ativada inutilmente e você abraçar com esse Jesus que não te abandona, esse Jesus que quer dar direção para a tua vida, direção para o seu lar. Você que está envolvendo em relacionamentos que não condiz com a palavra do Senhor, é só sofrendo, tem sido tratada, principalmente as mulheres, como se fosse um lixo, como se fosse um animal, tem sido desprezada, e você ainda insiste em coisas que só tem tirado de você a esperança e a alegria de viver. Dependa de Jesus, Ele vai trabalhar na sua vida sentimental, principalmente te dando capacidade de discernir aquilo que é melhor para você. Eu preciso te dizer também, querido, que tem pessoas que estão congregando em algumas igrejas. Eu sei que não são todas, mas tem algumas que o pastor esmaga, que o pastor prende, que não deixa a pessoa fazer nada, a pessoa não pode exercer nada. É o pastor que abre culto, que canta, que prega, que administra, é o pastor que faz todas as coisas e o membro está lá oprimido. Eu digo para você, não seja escrava de pastor, seja filho de Deus e discípulo de Jesus, seja liberto dessa amarração com a igreja e com a pessoa de homem, seja dependente daquele que pode todas as coisas. Porque o Senhor está me incomodando a dizer isso daqui. Tem muita gente crendo que Jesus é bom, mas não tem Ele como pastor, não tem Ele como Salvador, não tem Ele como Pai, não tem Ele como líder, não tem Ele como Pai da igreja, como cabeça da igreja, não tem Ele como isso, irmãos. Então a vida não tem como melhorar. Não é você ouvir o programa e achar bonito, não é você ouvir o programa e achar que é bom, é você praticar, é você viver, é você vir para a igreja, é para você abraçar o Evangelho, é para você dizer, Pai, estou aqui, tenha misericórdia de mim, é para você fazer estas coisas que Jesus está me impulsionando a dizer isso nesse instante, porque Jesus quer mudança de vida e eu também quero que você viva melhor a cada dia, mas para isso há necessidade de você estar em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Se você não estiver em Cristo Jesus, você vai passar dificuldade e aflição e corre o risco de terminar sem completar o seu tempo aqui na terra e recebendo a condenação eterna porque desprezou Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Não faça isso não. Porque se você tiver Jesus como seu pastor e seu Senhor, querido, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum. Você pode estar no hospital que Jesus está com você. Você pode estar no presídio que Jesus está com você. Você pode estar passando uma necessidade que você sabe que Ele não te deixa só. Porque o bom pastor não abandona a sua ovelha. O bom pastor, mesmo que a ovelha está errada, ele vai atrás e busca ela com o cajado, mas traz ela de volta para o aprisco. É por isso que Jesus diz que Ele de modo algum lança fora aquele que vem a Ele. Jesus é o Senhor e quer cuidar da sua vida. Mas você precisa ter um altar só para Ele e para mais ninguém. Porque Ele não divide honra e glória com ninguém, com nenhum outro homem, com nenhum santo. Jesus é Deus e é Pai. Olha para você ver, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. E Ele vai falar no 5, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Você sabe o que é isso? É o Senhor te ungindo para uma missão. Quando você é filho de Deus e quando você aprende Jesus, você é separado para um propósito. Irmãos, ninguém pode viver nessa terra sem propósito. Quem vive nessa terra sem propósito, irmão, não sabe nem para que vive. Até o diabo tem propósito. Qual que é o propósito do diabo? É matar, roubar, destruir, usando a mentira, usando a falsidade, usando o engano. Então, todo mundo que vive tem que viver com propósito. Se você é filho de Deus, você tem que entender o seu propósito dentro da sua casa, dentro da sua igreja e no mundo lá fora. Você tem propósito, tem coisa na sua vida, eu já digo e vou voltar a repetir, é só
só você que pode fazer, meu irmão. Tem coisa na sua vida que é só você que pode fazer, mas ninguém pode. Então conheça esses propósitos seus. Olha aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você gosta de realizar e pratique em bem comum, numa associação, numa comunidade. Sirva alguém, sirva o outro, para você ser feliz e para você manifestar o reino de Deus pela fé no nome de Jesus, porque você tem que viver com propósito. Você precisa viver com propósito. Olha o que vai falar: prepara uma mesa perante os meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Deus não tem nada com miséria, Ele quer te abençoar para transbordar a minha, a tua vida. Esse é o desejo de Deus, é transbordância em todas as coisas, em todas as áreas, mas só transborda quem tem Jesus como pastor, quem tem Jesus como mestre, quem tem Jesus como aquele que pode todas as coisas. Então a vida desse é transbordada pelo Espírito. É por isso que lá em Efésios vai falar: não encheis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos com o Espírito Santo, em nome de Jesus, irmãos. Não vamos nos embriagar com o vinho que há contenda, não, com aquilo que traz morte, mas vamos nos encher do Espírito Santo, porque essa é a melhor coisa que nós podemos fazer. E olha o que a Bíblia fala: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Você quer que a misericórdia do Senhor te alcance todo dia da vida, cedo, no trabalho, à noite, em casa, na escola? Você precisa dessa misericórdia do Senhor? Então começa tendo Jesus como seu bom pastor, arrependendo dos seus pecados, das suas falhas. Se não der para você vir no centro de Sete Lagoas, para cultuar conosco, e nem puder ir na Cidade de Deus, então procure, irmãos, em nome do Senhor, uma igreja próxima da sua casa, mas vai congregar para que a misericórdia do Senhor te alcance todos os dias. Olha o que a Bíblia fala: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Vai seguir você a bondade e a misericórdia. Por quê? Porque Jesus é o seu bom pastor, e aonde Ele está, há uma irradiação de presença, de glória, de graça e de manifestação de coisas eternas. Mas isso é para quem tem Jesus como bom pastor. Quem não tem Jesus como bom pastor não tem esses benefícios, não tem esse privilégio. Isso é para quem tem Jesus como bom pastor. Então consegue essas coisas, vive essas coisas e manifesta essas coisas. O Senhor me tocou para continuar falando essa palavra hoje. Hoje eu ia iniciar o capítulo 11 de João, mas eu vejo a necessidade de falar, porque tem pessoas crendo em Jesus, mas não vivendo, tendo Ele como Salvador. Irmão, tudo começa em Jesus, termina em Jesus e continua em Jesus. Você não pode fazer nada sem Ele. Você só move por causa dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém, querido? Eu quero ler algumas mensagens aqui, algumas participações das pessoas que estão nos mandando. Vamos ler. Senhor Apolo, seja abençoado. É o irmão Américo. Que Deus abençoe, irmão Américo. Deus abençoa. Peço oração para a minha família. Marilas, bairro Goiabeiras. Não sei se atendo. Bairro Goiabeiras que está aqui, não é Mangabeiras não, né? Deus abençoe. Algumas mensagens das pessoas, eu quero estar lendo para vocês. Boa tarde, pastor, estou acompanhando os estudos de João com o Senhor, estou aprendendo muito, é Eliane e as minhas filhas. Deus abençoe a irmã Eliane e as suas duas filhas que estão aí assistindo a programação. Também, irmãos, olha, o programa está uma benção, que Deus continue abençoando você e a sua família. A irmã Rosana pedindo oração também para o filho que está em enfermidade. A gente vai estar orando daqui a pouquinho em nome de Jesus. São as pessoas que estão já participando e envolvendo conosco aí, né? A irmã Aline, lá do bairro Santo Antônio, ela pede oração. Boa tarde, coloca os meus nomes nas suas orações, obrigado. E o nome da minha família também. Irmã Aline, Deus abençoe pelo seu tempo aí, né, disponível em prol do reino do Senhor. Boa tarde, meu nome é Nayara. Pastor, eu quero que você ore para a Sara, que está no hospital da UPA, e os médicos desenganaram. A gente vai estar orando para a irmã Sara, em nome de Jesus. Estaremos orando para a irmã Sara aí, para Deus estar trazendo aí uma palavra de graça e de paz para a vida da irmã Sara, e trazendo aí a recuperação, renovo de vida em nome do Senhor. Amém, irmãos? São algumas mensagens, temos alguns pedidos aqui, mas eu não estarei lendo eles agora em nome de Jesus. Eu senti a necessidade de falar com vocês mais uma vez a respeito de Jesus sendo seu bom pastor, porque o Senhor não quer que você creia em Jesus.
Literalmente, Deus não quer que você acredite em Jesus. Deus quer que Jesus viva em você. Deus não quer que você apenas nasça, Ele quer que você venha existir, seja importante no mundo. Porque nem todos são filhos de Deus. Todos são filhos somente aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. João capítulo 1, versículo 12. Nem todos são filhos de Deus. Porque aquele que é filho manifesta a característica do Pai. Então, a maioria pode ser simpatizante, a maioria pode gostar, a maioria pode falar mal, a maioria pode dizer que não presta, mas filho de Deus é só aquele que crê que Jesus Cristo filho de Deus é somente aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, é somente aquele que crê em Jesus Cristo como mestre por excelência. Filho de Deus é somente aquele que recebe Jesus Cristo como aquele que venceu todo o demônio e todo o pecado. Filho de Deus, está lá em João capítulo 1, versículo 12. Todos aqueles que receberam Jesus como filhos de Deus, receberam também o poder de serem filhos de Deus. Então nem todos são filhos. E sabe por que o Senhor insistiu para me trazer essa palavra de novo, como sendo Jesus bom pastor? Porque Deus quer que você seja filho dele e você venha parecer com ele. Porque aquele que é filho, ele gosta de manifestar as características do Pai. E qual que é a característica do nosso Pai Celeste? Amor, fidelidade, unidade, justiça, domínio. Tudo isso é característica de Deus. E eu e você, como filho, devemos manifestar essas características. É isso que Deus quer para mim, é isso que Deus quer para você. São essas manifestações do sobrenatural na nossa vida, querido. São essas manifestações do sobrenatural na nossa vida. O Senhor quer isso para mim, o Senhor quer isso para você. Mas sem Jesus não tem mudança. Você pode fazer campanha na igreja, você pode levantar cedo e orar até a noite. Se você não depender de Jesus como aquele que tira o pecado do mundo, irmãos, você vai perder a batalha. Porque viver nessa terra é batalha, estamos sempre em lutas constantes. A Bíblia fala que há demônios que travam as nossas orações das regiões celestes. E a nossa luta, a sua luta não é contra o irmão da sua igreja, não é contra o pastor, a sua luta não é contra a irmã que te deu um prejuízo, que falou mal de você. A sua luta é contra Satanás e seus demônios, diz a Bíblia. Nós devemos lutar contra Satanás e seus demônios. Devemos lutar contra tudo aquilo que é maldito, tudo aquilo que é terrível. O Senhor está chamando você, sabe por quê? Não é porque Ele quer apenas abençoar a sua vida. Ele quer que você tenha compromisso com a obra de Deus. Quantas pessoas que me assistem, não assistem a programação e falam bem da programação e ainda não mudou de vida? O Senhor não quer que você fale bem da programação. O Senhor não quer que você apenas diz que o que diga é verdade. Ele quer que você viva isso em Jesus. É isso que Deus tem para você. E não estou chamando você para vir na igreja Templo da Salvação, não. Eu não estou dizendo que aqui é a verdade, não estou dizendo para você ser não, estou dizendo para você amar Jesus, porque eu não posso fazer todas as coisas, eu sou limitado, a igreja é limitada, mas Jesus Cristo não é limitado, Ele pode todas as coisas, Ele faz todas as coisas, Ele abençoa vidas, Ele transforma a vida, Ele traz entendimento, Ele traz paz pelo meio do Espírito Santo. Então Jesus, Ele pode todas as coisas, mas ninguém pode, não tem pastor, não tem líder, não tem homem, não tem mulher que pode interceder por você a não ser Jesus ou Cristo Salvador. Mas ninguém pode, querido, mas ninguém. Essa palavra para a sua vida. Quanto tempo você vai na igreja e até hoje não decidiu entregar a vida para o Senhor? Quanto tempo você ouve sobre Jesus e até hoje não entende que Ele está aí para salvar a tua alma da condenação do inferno? E você ainda está tão orgulhoso e tão obcecado pelas conquistas que só pensa em receber alguma coisa aqui nessa terra, aqui no agora, aqui no já, e não pensa em receber alguma coisa na eternidade. Quantas pessoas estão assistindo aí, continuando vivendo a vida do mesmo modo e assistindo uma palavra dessa, escutando todo dia? É Jesus o Salvador e não tem outro. É vida financeira, peça a Jesus o Salvador, Ele vai dar um espírito de inteligência e sabedoria para você trabalhar e arcar. E você vai cumprir os seus papéis como aquele que está sendo prosperado. Porque quem deseja prosperidade, que cumpra os requisitos da prosperidade. Seja fiel nos dízimos, seja fiel nas ofertas. Quem deseja prosperidade.
Porque para que Deus vai abençoar uma pessoa e tornar você próspero se você não vai abençoar a obra dele em nada? Para que Ele vai tornar você próspero? Se você não é um dizimista, se você não é um contribuinte, se você não ajuda a manter a programação, para que Deus vai abençoar a sua vida? Para que Deus vai abençoar o seu casamento e a sua família se você não esforça para trazer a sua família para a igreja? Deus vai abençoar eles para quê? Então você tem que entender que Deus é o maior investidor do mundo e Ele não investe para perder, Ele investe para ganhar. Você tem que entender isso. Deus quer te abençoar? Quer. Então comece com Jesus, termine em Jesus e entenda que sem Jesus você não pode. Se quer ser próspero, dízimo, oferta, sacrifício. Vida sentimental, olha as características de um homem, escolhe um homem digno de estar do seu lado. Existencial, encontra o seu ministério e trabalhe com fé e com alegria em nome de Jesus. Deus está te chamando para a obra e para o ministério. E Ele está dizendo, desperta tu que dorme, porque um dia de amanhã você não sabe o que vai acontecer. Não saia daí, no próximo bloco eu vou orar para a sua vida. E Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Conheça o projeto social da Igreja Templo da Salvação. Bazar beneficente, roupas, enxovais, cama, mesa e banho, artigos novos, seminovos e usados. Lá você encontra qualquer peça a R$2. Estamos aceitando doações. Praça da Arara, 180, Orozimbo Macedo, em frente ao Colégio Edson Abreu. Aconselhamento pastoral, de segunda a sexta-feira na Igreja Templo da Salvação. Você que precisa de uma orientação espiritual, você que tem dificuldade para tomar decisões, agende seu horário com o pastor Mestre Apolo pelo telefone 3026-5321 ou 9828-5400. Aconselhamento pastoral. Trabalho social da Igreja Templo da Salvação. Toda quinta-feira fazemos distribuição de café, pão, chá, agasalhos e levamos esperança às pessoas que estão nas ruas. Seja um colaborador desta obra, faça já a sua doação. A verdadeira religião consiste em ajudar os necessitados. Recebe a cura, recebe a unção de ousar. E Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olá, amados, nós estamos aí ao vivo com a programação Praticai a Verdade. As pessoas estão participando aqui, mandando suas mensagens, né? A irmã Carla, ela vai pedir oração pela vida espiritual e pela vida conjugal. Que Deus abençoe a irmã Carla. A irmã Geicimara, ela está sempre ligada, ela está falando, olha, aqui em casa deu 2 horas, todo mundo para tudo que está fazendo para ouvirmos a voz de Deus. Que Deus te abençoe muito, irmã Geicimara, pela sua sintonia aí na programação, que Deus continue abençoando a tua família, que seja a tua família uma família de sacerdotes, que seja uma família de ministérios, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar a tua casa e a tua família em todos os modos e de todas as maneiras. A irmã Geicimara, ela sempre está ligada aí e sempre participando, né? A gente fica feliz com isso, são as pessoas mandando suas mensagens aí e participando. Irmãos, eu li esse versículo do Salmo 23 e eu acho esse versículo muito importante, aquele que fala assim, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Porque, irmãos, vale da sombra da morte, todo mundo passa um momento da vida. Às vezes a gente passa, são vários vales da sombra da morte. E não é problema. Pastor, eu estou passando um vale, ora para mim. Não, o vale é normal você passar. Agora, a preocupação que você tem que estar, querida, é para saber quem é que está com você. Você está passando sozinho ou você está passando aí com Deus? Quem é que está com você? É isso aí que a gente precisa estar entendendo, irmão.
Passar o vale da sombra da morte, todo mundo vai passar mesmo. É consequência da existência. Muitas das vezes você passa o vale da sombra da morte porque as suas atitudes foram erradas, as suas escolhas foram erradas. Muitas das vezes você passa o vale da sombra da morte porque você errou, você procurou com as próprias mãos as questões erradas e está aí pagando pelas consequências dos seus feitos, das suas escolhas. Às vezes o vale da sombra da morte vem por questões que você não tem explicação. Então todo mundo passa um momento difícil. Agora a questão é você saber que quem passa com você, quem é que está passando com você. Porque se você tiver Jesus como seu bom pastor, ele vai passar com você. Você vai atravessar o vale da sombra da morte sem nenhuma dificuldade, se você estiver com Cristo Jesus. Agora, passar o vale da sombra da morte na força humana, na força do braço, na confiança do relacionamento, eu posso, eu consigo, eu faço, a vida é minha, é isso mesmo, ninguém tem nada a ver com isso. Quem passa no vale da sombra da morte desse tipo, irmão, costuma não sair lá fora, não. Fica no vale mesmo. E se sai lá fora, sai endemoniado, perturbado, sai machucado, nunca sai o mesmo. Porque acha que pode todas as coisas. Então é a palavra de Deus para mim e para a sua vida. É o Senhor se apresentando, dizendo, eu quero ser o seu bom pastor e dar a vida por você. Lá em João capítulo 10, que eu estava lendo ontem, vai falar que aquele que é a ovelha de Jesus, ele escuta a voz de Jesus e obedece, porque é ovelha, ele conhece a voz do pastor. Agora aquele que não é, aí ele ouve, alguém está chamando, mas eu vou na hora que eu quiser. Eu vou cantar na hora que eu quiser, eu vou adorar na hora que eu quiser, eu prego a palavra na hora que eu quiser, ninguém tem nada a ver com isso, a igreja não tem nada a ver, o pastor não tem nada a ver, é na hora que eu quiser eu faço, eu não preciso ter compromisso com o horário do culto, eu não preciso ter compromisso com crianças, com adolescentes, com a minha contribuição na igreja para ajudar a sustentar uma igreja, eu não preciso, eu faço na hora que eu quiser. Esses quando passa no vale, irmão, é só a misericórdia do Senhor. Quando sai lá fora, sai todo rebentado, machucado, dá um trabalhão danado para tentar recuperar a consciência da pessoa. Sabe por quê? Porque tentou viver segundo a própria força. Deus não quer isso para você não, ele está gritando, porque tem gente que está me assistindo agora, que está prestes a passar uma dificuldade muito grande na vida, e o Senhor está divertindo você, me aceita como seu salvador e como seu pastor, que eu vou te ajudar a passar essa tempestade que está acontecendo, é a situação aí, eu vou estar contigo. Ou você vai querer passar sozinho, você acha que você suporta isso sozinho? A questão é sua. Irmão, o meu ministério é ensino. Eu estou aqui para ensinar. Não estou aqui para enganar você, não estou aqui para tirar ninguém de igreja. Pelo contrário, toda vez que eu recebo uma ligação, pastor, eu estou com um problema na minha igreja, está acontecendo isso e isso, estou pensando em sair do ministério. Toda vez eu falo a mesma coisa, chama o seu pastor, a sua pastora, senta com ele, conversa com eles, vê se não tem como fazer mais nada, mas não saia ainda, não faça isso, não abandone o seu posto, soldado, presta atenção. É um caso ou outro quando realmente a pessoa está aí. É por Deus para a pessoa sair. O meu conselho não é tirar ninguém de igreja. É fazer com que você seja amante de Deus, discípulo de Jesus. Defenda o evangelho com a tua vida, com as tuas atitudes. Leva os teus filhos para a igreja. Ore ao Senhor. Levanta a oração na sua casa de manhã, no meio-dia, 6 da tarde, meia-noite. Busque a Deus. O diabo não brinca de matar, roubar e destruir. Não, ele mata mesmo, ele rouba, ele destrói, porque para ele já está perdido. Então, quanto mais ele levar para o inferno, para ele é algo de satisfação para ele. Nós estamos no mundo de batalha. Para de servir a Deus somente para as coisas dessa vida, somente para as coisas desta terra, somente para a conquista. Entenda que você é um soldado, que você é alguém que está ali de prontidão, irmãos, e tem que estar pronto para uma guerra espiritual. É por isso que você tem que ouvir uma palavra como essa, você tem que levantar campanhas na sua casa, tem que participar de orações na igreja. E não estou dizendo de campanha me dá, não. É a campanha de clamor, de intercessão, de colocar à disposição do Espírito Santo de Deus, porque o negócio não é brincadeira, é vida espiritual. Estamos falando de eternidade, não estamos falando de uma vida, estamos falando de o sangue de Jesus, o justo e o santo. Não é o meu sangue impuro e pecador, é o sangue daquele que morreu por toda a humanidade, ainda que não devia nada. Nós temos que ter a consciência dessa realidade e parar de viver sendo tão mesquinhos, tão
esquece essa palavra, deu um travou aqui, de ser tão pequenos, irmãos, nessas questões. Nós precisamos disso, irmão. Irmão, tem gente que não consegue, irmão, se vem uma conta atrasada, sai da igreja. Uma conta que não conseguiu passar em dia. Pastor, o diabo está travando, a situação está difícil. Um filho que chegou em casa aí numa situação difícil, a pessoa já liga, acho que Deus não está respondendo mais minha oração. Não tem a consciência de eternidade, irmãos. Não tem a consciência de eternidade. Vive só com o olhar aqui e agora. Não, é uma coisa terrível. É uma coisa infernal. E nós estamos no mundo de batalhas, é o tempo todo. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar. Eu largo as coisas que para trás ficaram e me esforço para aquelas que estão diante de mim. Porque o que passou, passou. É vida nova, é tempo novo, é caminhada. Tem gente que até depois que comete algum ato de pecado, aí se entrega completamente à morte. Ah, eu pequei, se pecou, pede perdão, levanta e anda. Porque longa é a caminhada ainda. É necessário a gente entender essas questões. E o Senhor está dizendo, eu quero te ajudar. Mas você precisa estar congregando, firmado na igreja, abaixo de uma cobertura espiritual, participando, trabalhos de jovens, adolescentes, casais, famílias, de mulheres. Vamos envolver em tudo, porque é mundo espiritual e o Senhor tem 1001 maravilhas e bênçãos para você, mas não é só para receber, é para te abençoar, te fortalecer, porque vai vir momentos difíceis, vai vir momentos de aflição. A vida não é fácil, no mundo nós temos aflição, é a palavra do Senhor. No mundo tereis aflição, diz o Senhor Jesus. Mas estando com Ele, nós temos o Espírito Santo, temos revelação, temos pastores que ensinam, tem gente que intercede. O Senhor está lhe chamando a atenção nesse instante, para uma firmeza maior, e não viver uma vida de qualquer maneira. Aquele que ouve a voz do pastor, ele abraça a voz do pastor, ele ama esse pastor e pode passar por 1001 vales da sombra da morte. Ele sempre sai lá fora dando glória a Deus e cheio de experiências, cheio de maturidade, cheio de crescimento espiritual. Porque ouve, quem está com ele é maior do que quem está lá fora. Valoriza esse Deus que fala com você, esse Espírito que está dizendo, não acabou, ainda tem chance, tem oportunidade, levanta e anda, faça diferente. Para você dar uma analisada nas coisas que você definiu como importantes e ver se aquilo ali você realmente colocou coisas que aparentemente são boas, mas não são excelentes. É necessário você observar isso. É necessário você pensar sobre essas coisas. Interessante, irmãos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. Gostaria que você orasse comigo agora, reconhecendo esse Jesus como seu Salvador, como seu pastor. E aí você vai na igreja para conversar com o pastor, ou para conversar comigo, com a gente está aí no tempo da salvação. Hoje 3h30, eu estou saindo daqui 3 horas, já estou descendo para o culto 3h30 e vou estar voltando também 7h30 da noite. Hoje, no Templo da Salvação, no centro de Sete Lagoas, na rua Doutor Pedro Luiz. Estaremos agora 3h30 da tarde, 7h30 da noite, orando, pedindo a Deus, irmãos. E crendo que o Senhor está realizando. E crendo também que você tem deveres, você tem direito e tem deveres de manifestar a glória do Senhor. Vamos orar? Peça ao Senhor perdão dos pecados, peça a Ele para mudar a tua vida. Você vai agir diferente e as coisas vão acontecer. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça nesse instante, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Que o Senhor venha, meu Deus, ouvir essas orações, essas pessoas que estão agora orando e entregando a vida ao Senhor, dizendo que vão continuar, meu Deus, vão levantar e vão andar, porque crê na tua palavra, porque crê na manifestação do poder, porque crê no sobrenatural. Essas pessoas que estão clamando, meu Deus, estão passando por vales da sombra da morte, estamos passando por dificuldade, mas sabe, meu Deus, que se o Senhor estiver com elas, elas vão conseguir. Por isso que agora aceita o Senhor como bom pastor, que vai proteger, que vai sustentar e que vai dar direção. Que assim seja, Pai, nesta vida agora, em nome de Jesus, na vida desta família, na vida deste pai, desta mãe que está em desespero, deste filho que precisa agora de uma resposta do Senhor, de uma porta aberta, da providência divina. Que seja isso na vida das pessoas que pediram oração para a vida conjugal, que pediram oração para a vida espiritual, que o Senhor atende agora, meu Deus, esses pedidos de oração que foram feitos aí pelas mensagens, em nome de Jesus. Que Deus Pai, em nome do Senhor, abençoe a tua vida e o teu lar, em nome de Jesus. E você nunca esqueça que se Ele for o seu bom pastor, você não precisa de mais nada, porque Ele sustenta a tua vida, Ele sustenta você. Em nome de Jesus, amém, querido? Amados,
Você vai ficar aí com mais uma vez parte da irmã Gleice Kelly, ela cantando na igreja, ela ministrando. Foi uma ministração maravilhosa. Eu quero que você escuta um pouco aí a Gleice Kelly nessa ministração. Você de outro ministério pode estar pegando contato com ela, aí que vai passar no seu visor para você estar ligando para ela. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa com unção de Deus, né? E aí eu vou deixar esse finalzinho com você, com a participação com a Gleice Kelly, em nome de Jesus. Amanhã a gente volta aí ao vivo, na sexta-feira, com um programa de vida e de paz. E aí amanhã nós vamos dar continuidade no Evangelho de João, que será o capítulo 11. Amém, querido? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. E não esqueça, hoje, nessa quinta-feira, não tem trabalho na Cidade de Deus. É no centro de Sete Lagoas, na rua Doutor Pedro Luiz, 639, 3h30 da tarde e 7h30 da noite. Eu aguardo você e até amanhã, se Deus quiser. Eu queria não cantar uma canção, mas eu gostaria de desafiar você a mais uma vez fechar os seus olhos e a mesmo sentado aí no seu lugar. Eu tenho aprendido algo que tem feito a minha vida, o meu relacionamento com Deus romper, que é algo tão simples. Você já ouviu falar, mas a gente custa colocar em prática algumas coisas. Deus, Ele não escuta a música. Deus, Ele não escuta a minha voz e questiona se é bonita, se é desafinada, se você canta bem, canta mal. A palavra diz que a nossa adoração, o Senhor, Ele cheira. É como um perfume suave e agradável para Deus. E a palavra de Deus diz que o Senhor, a alegria dele é a nossa força. Não é isso que ela diz? Então Deus é um Deus que reage. Ele reage à nossa adoração. Quando você entende isso, você nunca mais adora a Deus como quem canta uma canção, como quem está curtindo uma música. Mas você começa a compreender que você tem algo em você que pode arrancar o sorriso de Deus. Isso é tão maravilhoso. Você possui algo aí no seu coração nessa manhã. Você pode gerar um sorriso na face de Deus, simplesmente com a sua adoração, com a sua entrega. Eu sei que nós cantamos milhares de canções aqui nessa manhã. Eu não quero questionar se você só cantou, se você adorou. Eu quero te dar mais uma oportunidade de tirar um sorriso da face de Deus. Feche os seus olhos aí, onde você está. Eu não vim cantar canções com você. Eu não vim divulgar um CD. Eu não vim cumprir uma agenda. Eu saí da minha casa, irmãos, porque mais que você eu preciso de Jesus. Estou desesperada por Ele. Eu amo Ele. Eu quero mais dEle. Eu preciso ser tocada e transformada mais uma vez, porque é de glória em glória todos os dias. Preciso nascer de novo hoje. Preciso me converter a Cristo mais uma vez. E é por isso que eu estou aqui. Coloca a sua expectativa nele, porque eu não tenho nada, mas Ele é tudo. Feche os seus olhos aí no seu lugar e diga: Pai, eu libero o meu coração para receber a Tua palavra. Eu dou uma ordem à minha alma, aos meus sentimentos, aos meus pensamentos. Tornem-se cativos agora a pessoa de Jesus Cristo. Diga: Espírito Santo, me revela Jesus. Diga mais uma vez: Espírito Santo, me revela Jesus nessa manhã. Diga: Espírito Santo, Deus Pai, cheire a minha adoração agora, nessa hora, em nome de Jesus. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor.
que nos purifica de todo pecado. Você pode colocar a mão no seu coração e dizer: Jesus, Tu és suficiente para mim. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além. O Espírito Santo de Deus já está tocando em corações, e é com você mesmo, é para você mesmo que Ele vem nessa manhã restaurar todas as coisas, transformar todas as coisas. É isso que o sangue dele faz, e é isso que Ele fará nessa manhã, em nome de Jesus. Você pode cantar, diga: nada além, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos lava, que nos lava, que nos lava dos pecados, que nos traz, nos religa a Jesus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Ergue suas mãos bem alto e diga: eu sou livre. E Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres.